E esse espaço é maravilhoso. Eu acho que a gente está, só de estar no teatro do oprimido, já nos coloca aqui num desafio enorme, né? Que é justamente, como eu vejo hoje, a necessidade do feminismo romper, né, com esse papel de oprimida no qual nós fomos colocadas durante tanto tempo. E ao mesmo tempo que a gente ainda está ensaiando essa saída, né? E eu pensava assim, recentemente, nesse debate do feminismo, a gente fala da primavera feminista. E a gente ouve falar, em relação especialmente desse movimento nos Estados Unidos, especialmente, da revolução feminista. E eu tenho pensado sobre isso. Eu acho que a gente está num momento pré-revolução feminista ainda aqui no Brasil. Mas que a gente tem que pensar muito bem em como é que a gente vai prosseguir. A minha reflexão é nesse sentido. O que nos cabe hoje, em 2016, né, para transformar essa realidade, que a gente já tem tanta mulher na rua, que a gente tem tanta bandeira para lutar, mas ao mesmo tempo a gente tem tanta resistência, né? A sensação que eu tenho hoje nessas disputas, especialmente parlamentares e no debate, inclusive da mídia, e no meu caso, no debate do poder judiciário, que é um poder tão autoritário, tão machista, né? Como é que a gente vai fazer esse caminho? Essa é a minha reflexão. Ao mesmo tempo é um caminho urgente, porque assim, a gente já está tão avançado nessa problematização, que organizar essa luta agora, como é que a gente vai se organizar para transcender e efetivamente ocupar, né? Transformar, revolucionar. E aqui, né, o meu lugar de fala, eu venho da academia, eu sou mestre, doutora em Direito, né? Talvez o espaço mais conservador da academia seja Direito. Os homens não. Eu sou uma mulher que trabalhou na área criminal anos, né? Que talvez das áreas do direito seja a mais machista de todas. Tem alguém aqui da falar ao vivo? E eu na área criminal desde nova, assim, foi o meu primeiro estágio, foi o meu primeiro trabalho. Eu, durante muito tempo eu me culpava, assim, eu recebia uns foras, eu era separada de uns espaços, eu era tratada de forma estranha. E eu sempre me culpava, achando que a coisa era comigo. Foi alguma coisa que eu fiz, então, até eu descobri que não era nada pessoal comigo. Era o fato de eu ser mulher numa área controlada, dominada por homens que me colocava naquela situação. E aí, gente, foi libertador. Porque aí quando você descobre isso, é libertador também. Porque aí você para de se culpar, que a questão da culpa também nos né? A dominação sobre a mulher faz parte dessa projeção de uma culpa de ser mulher. Né? De uma culpa de não ser homem numa sociedade que a mulher tem o seu espaço ali determinado previamente pelos homens. E nesse sentido, né, pesquisadora, advogada, ao mesmo tempo eu sempre procurei tentar romper também com essa minha posição privilegiada para dar voz àquelas mulheres que eu via que estavam ainda numa situação ainda mais silenciada do que aquela que eu me colocava. E eu cheguei no tema das mulheres encarceradas, eu queria usar esse exemplo aqui das mulheres encarceradas também para falar como também a gente tem uma grande ainda luta para fazer, que é para dialogar com essas mulheres mais oprimidas, dentre as mais oprimidas, né? E a importância disso no Brasil de hoje. Né? Nesse sentido, quando a gente vai, eu não comecei isso, Julita Lengruber na década de 80 já ia lá no presídio de mulheres e falava do cemitério dos vivos. Eu outro dia perguntei para ela, por que não das vivas? Né? Você vê que ainda tinha uma questão ali, né, de como você vai se referir àquele espaço. Né? E um espaço de muito sofrimento, um espaço de silenciamento, mas ao mesmo tempo, se você for olhar, essas mulheres são revolucionárias. Porque elas ousaram romper com aquela ordem patriarcal, coisa que muitas de nós não têm não ousa, né, fazer isso. Mas ao mesmo tempo, né, como é que a gente vai então sair de um espaço privilegiado que é a academia e como é que a gente vai dialogar com essas mulheres? Acima de tudo é conhecer essas mulheres, porque o número de mulheres no sistema penitenciário hoje ele ainda é muito inferior ao número de homens, ou seja, o espaço penitenciário é um espaço para homens. A mulher ela é submetida a controles informais muito mais fortes, e o controle formal via sistema penal ele vem no segundo momento. Mas ao mesmo tempo, se a gente for olhar historicamente esses dados, a gente vai ver que recentemente, nos últimos 10, 15 anos, vejam bem, eu estou falando já sobre uma Constituição supostamente, formalmente democrática de 88, nós estamos falando, né, de um país onde a lei do divórcio da década de 77, da data de 77, nós estamos falando de um espaço
no qual, supostamente, os direitos já estão garantidos na Constituição, igualdade na Constituição entre homens e mulheres. Não temos mais o chamado poder patriarcal, né? O pátrio poder, né? Que existia no Código Civil, nós temos o poder familiar. Como já desconstruímos tantas expressões e como já desconstruímos do ponto de vista formal do direito, já rompemos com tantos tabus. Mas, ao mesmo tempo, nós nos colocamos hoje um crescimento acelerado na população carcerária feminina, o que significa uma intensificação do controle formal sobre essas mulheres, né? Um controle formal da maternidade dessas mulheres no espaço prisional, que é uma das situações mais dramáticas que a gente vive hoje, né? Inclusive prisão cautelar, né? Você prende uma mulher grávida, o juiz olha para uma mulher grávida e fala, não, você vai ficar presa, né? Ou seja, toda a sublimação da ideia da maternidade, quando ela é uma mulher que é uma mulher criminosa, isso vira ao inverso. E ela é colocada ainda mais numa situação de ensejar maior repressão, e especialmente por parte do judiciário. Eu não poderia deixar de mencionar aqui um caso que eu particularmente fiquei muito abalada com esse caso, que foi o caso da Bárbara, né? A Bárbara, que deu à luz numa solitária, usuária de crack, portadora de sofrimento mental, grávida, negra, pobre, e que causava muito tumulto lá no presídio e trancava numa solitária. Você vê que a pessoa causar tumulto no presídio também já é outro, né? já demonstra a inadaptação dela daquele espaço. E essa mulher, então, deu à luz dentro de uma cela solitária, gritando por ajuda, deu à luz sozinha ali. Né? Como outras mulheres também isso acontece. Tem mulheres que dão à luz no transporte. Quando chega no hospital, ela já vai, mas tem mulheres que nem chegam no hospital, narrativas que eu escutei no transporte. O mesmo transporte que leva os presos para a audiência é usado para transportar as mulheres grávidas, e elas são levadas, então, muitas vezes não dá tempo. E aí, quando a gente olha essa situação, e aqui eu quero chamar a atenção também da necessidade das mulheres ocuparem espaços de poder também, inclusive no judiciário, e eu falava dessa história da Bárbara, num evento que eu organizei lá na universidade, tinha uma juíza do meu lado. Eu não sabia. Foi a juíza que manteve. Enfim, eu também sabia, falo isso um pouco, mas enfim, ela escutou. Fui eu. Enfim, a questão da mulher, quando ocupa espaços de poder, também reproduz também todo, né, um discurso opressor, e isso também é o que a gente tem que pensar. Depois essa juíza falou assim, se defendendo, né? Não vou citar nomes, porque não vem ao caso, mas enfim, a gente tem esse espaço judiciário como espaço opressor também. Ela falou assim, não, mas ela foi acusada de tráfico, de segurança estrangeira. Então, isso só reafirmou todo o meu tema de trabalho também, que era de política. Eu falei, quer dizer, então, que a política de drogas e supostamente esse papel do traficante ou da traficante justifica, inclusive, você manter uma pessoa, né, você negar o direito mais básico a uma pessoa que tem uma sobreposição de opressões. Eu acho que não falta nenhuma, talvez alguma, mas essa mulher que passou por tudo isso, e quando uma magistrada chamada a justificar, ela não precisava também ter, né, vestida para a curva, mas achei até legal que ela dialogou. E ela falou que era uma questão de segurança. E aí, botando essa história aqui para a gente problematizar, né, como a gente pode, né, dar voz a essa Bárbara, silenciada por tantas opressões, e a tantas mulheres que estão hoje encarceradas. Um dos debates que eu acho importantíssimo, a gente vai fazer essa última pesquisa que eu fiz, a gente já não fez a devolução para elas desses dados que a gente coletou. O que eu acho importante, e nesse sentido tem a ver também com o feminismo, é a gente também poder mostrar para essas mulheres quem elas são também. Assim, o que as identifica, porque muitas vezes você vê aquelas mulheres naquela situação ali de prisão, que elas não conseguem nem se ver enquanto coletivo, enquanto coisas em comum que elas estão passando. E aí você vai ver o perfil dessa mulher. E esse é um debate que eu quero muito fazer com elas. Qual o perfil dessa mulher? Em relação às grávidas, às mulheres em situação de maternidade, o perfil dela era mais acentuado. Você tinha um número maior de percentual de mulheres negras dentro de grávidas, ou seja, então, uma mulher negra, uma mulher pobre que está grávida, ela tem mais chance de ser encarcerada pelos dados do Rio de Janeiro do que uma mulher branca. Né? O que isso significa?
e também o fato de serem mulheres que, ao serem entrevistadas, vão dizer que elas são as provedoras do lar, são as provedoras da família. Ou seja, aquelas mulheres que praticaram um crime, atentaram contra a segurança, e olha o perigo de uma mulher grávida, né? Vendendo pequena quantidade de drogas sem nenhum papel relevante na estrutura do tráfico. Isso é um dado do Rio de Janeiro também. Não é um dado geral, mas no Rio de Janeiro a gente tem as mulheres numa condição subalterna, né, nesse envolvimento com o tráfico. E a gente vai perguntar para elas assim, mas enfim, o que motivou, né? Aí você vai conversar sobre as histórias de vida dela. Elas, a grande maioria, abandonou os estudos que não viu mais sentido e tinham que trabalhar e que tinham que cuidar dos filhos e que foram abandonadas pelos seus companheiros, né? E estavam, na verdade, buscando ali naquela remuneração que vem do tráfico de drogas uma forma de subsistência, né? Isso explica também essa solidão, não só dentro da carceragem, como a solidão das filas, né? Ou melhor, das não filas, né? Da ausência de visitação. E nesse sentido, eu acho que o grande desafio do feminismo hoje é chegar, não só nos organizarmos enquanto feministas, porque o feminismo é coletivo, né? Eu acho que isso é importante também, é romper com esse individualismo, é romper com uma política que é masculina, que é individualizada, que é apresentada dessa forma, né, muitas vezes em figuras individuais, romper e ocupar os espaços de poder, mas especialmente cada vez mais trazermos mais mulheres, justamente aquelas que estão mais distantes desse empoderamento, a gente tem que trazer. Sem isso o feminismo nunca vai conseguir transformar, né? E essas mulheres que eu digo que a gente tem que falar delas, porque na verdade elas são, eu digo, triplamente estigmatizadas. Como qualquer criminoso homem, elas são criminosas. Como criminosas mulheres, elas são mulheres que praticaram crime contra uma lei feita por homens, né? E no caso das mães, são mulheres que ousaram ser mães na condição de criminosas e na condição, né, de violadoras da ordem, né? Então, eu fico muito feliz e debato muito com as minhas amigas também, e nessa perspectiva do nosso grupo de pesquisa, das minhas alunas, a importância, por exemplo, que tem Angela Davis nessa radical debate, inclusive, sobre prisão, né? E por que eu trago aqui a Angela Davis? Porque ela vai problematizar, ela que foi encarcerada, né? Ela que foi uma presa política, né? E que trouxe justamente da sua experiência todo um discurso para desconstruir e para fazer uma crítica radical à prisão, né? Eu digo que nós precisamos de mais porta-vozes, mais mulheres que venham desse local de fala, de serem egressos do sistema penitenciário, para falar e para nos provocar e para nos ensinar. Mas, ao mesmo tempo, é um local muito difícil, porque você vai pedir, várias vezes nós tentamos, então vamos chamar uma egressa do sistema penitenciário para vir aqui falar. É muito difícil também para essas mulheres, por tudo que elas já sofreram, elas poderem vir aqui e contar as suas experiências, né? Então é o grande desafio, né? Empoderar, transformar e trazer essas mulheres para essa construção. E, na verdade, com isso, eu queria também, estou no final, mas não agora no finalzinho, mas jogando um problema para a gente, um debate aqui para todo mundo. E eu faço essa crítica do sistema penal também, porque, ao mesmo tempo, quando a gente debate cultura do estupro, né, quando a gente debate as demandas punitivas, né, inclusive de mulheres, por um poder judiciário que as proteja, que é a grande contradição, na minha avaliação, que a gente tem que trabalhar dentro do movimento feminista. Ou seja, olhar para essas mulheres que são vítimas de um sistema punitivo, autoritário, machista, violento, baseado na seletividade em relação à pobreza, em relação às minorias, né? Eu viajo muito na América Latina debatendo o sistema política de drogas, né? E é impressionante que você vai para uma prisão na Bolívia, você vê quem? As índias e as mulheres de origem indígena sendo encarceradas por crimes de drogas. A gente vai no México, a gente vê todas aquelas etnias, e o México é um caldeirão, né, de etnias e de concepções culturais e de culturas, que você vai ver quem no sistema penitenciário? Aquelas mesmas minorias que são oprimidas. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai debater cultura do estupro, parte do feminismo vai defender o quê? Punição. Que contradição é essa que a gente se depara? E como é que a gente pode, então, enfrentar isso de uma maneira a não desagregar, a não fracionar um movimento que tem que ser coletivo, né? E essa é uma das minhas grandes preocupações hoje com os debates sobre o feminismo que a gente está tendo no Rio de Janeiro e em outros lugares também, né?
Para mim, o feminismo, ele é para rachar com todas as estruturas, é para quebrar com todas as estruturas. Então, para a gente efetivamente pensar esse feminismo, a gente tem que lutar contra todas as formas de opressão. E a gente tem que estar junto, a gente tem que estar junta, a gente tem que estar construindo, apesar das nossas diferenças, incluindo as nossas diferenças, construir essa luta para que a gente possa ser fortalecido. Porque não nos esqueçamos, né, que o patriarcado também sempre se sustentou na competição e nas brigas entre as mulheres. Alimentar a divisão entre as mulheres é uma estratégia de dominação do patriarcado. E esse é o nosso grande desafio, romper com isso. Como dizia, acho que foi Maria, nós precisamos encontrar nossos pontos em comum e trabalhar as nossas diferenças para nos fortalecer, nunca para nos enfraquecer. Mas eu lamento sinceramente que hoje em dia a gente tenha muitas discussões acabam indo para debates que não tem nada para fortalecer o movimento, muito pelo contrário, só tem a nos enfraquecer. Nesse sentido, eu falei aqui, feminismo subversivo. Acho que tem que ter um feminismo subversivo, que é para subverter tudo. Porque a ordem, ela é masculina. Essa ideia de ordem, nós temos um país, gente, que tem uma bandeira chamada Ordem e Progresso. Não se esqueçam disso. Sempre que vocês pensarem, eu quero a polícia me salva, o poder judiciário, assim, vai me resgatar, não vai. Ordem e progresso. É assim, é progresso para quem, né? Com qual finalidade, quem vai ganhar com esse progresso, mediante qual ordem. Mas, ao mesmo tempo, eu defendo, e vou contar isso para vocês, essa ordem e progresso é positivista. E o meu avô era positivista. Quando eu era pequena, eu sempre achei aquilo muito divertido, aquela frase. Isso é que ele me disse, não sei se vocês sabem. Na verdade, o lema positivista era amor por base, era amor, ordem e progresso. Amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então vejam como era feminista o Augusto Conte e ninguém contou isso pra gente. Porque é exatamente isso. Se você pensar que a ordem do qual daquele lema está falando é uma ordem que vai ser baseada no amor, é uma ordem completamente diferente essa que quiseram nos empurrar goela abaixo, né? Inclusive, tem alguns exemplos meu avô falava assim, não, tem uns exemplos de positivistas feministas, Nízia Floresta, ele falava, e outros. Mas, enfim, é isso. Eu acho que para a gente poder reagir, para fazer frente a esse grande avanço conservador, é preciso organização, é preciso luta e é preciso resistência. Porque nós temos que acordar que esses conservadores estão muito organizados. Vamos combinar que também eles, no mínimo, merecem o crédito de se organizar. Nós precisamos nos organizar. Porque a resistência é coletiva e eles estão trabalhando coletivamente. Então, olhar para quem a gente tem que combater no bom combate, né? Mas entender também que essa organização é necessária e a organização, e também, claro, sem o espaço na política. Sem a gente ousar ocupar esse espaço da política, que todos dizem que não é para ser ocupado por nós, sem subverter, inclusive, isso, a gente não vai conseguir avançar. A gente tem que, claro, mobilizar a partir da rua, na minha opinião. Mas, acima de tudo, é ocupar o lugar da política. Não deixar que façam leis por nós. E eu vou também concluir dizendo, é preciso, sim, debater aborto, debater direitos reprodutivos, debater a segurança da mulher na cidade. E eu vim aqui, né, não consegui achar o metrô, aí eu vim a pé. E aí eu falei assim, puxa, eu vou cruzar aquela praça ali, o que eu vou fazer? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, tinha uma mulher meio próxima assim de mim, nós duas tivemos a mesma ideia, viemos as duas caminhando, e uma olhava para a outra, e teve uma hora que eu falei, vamos juntas, né? Ela falou, vamos. Mulher é assim, a gente tem que fazer isso, né? Então assim, sem uma nem dizer nada para a outra, a gente veio caminhando lado a lado, eu olhava de lado para ela, ligava de lado para mim, para ver se a gente não ia para caminho diferente. Aí chegou aqui no ar, falou assim, não, eu vou para ali. Eu falei, não, falou, valeu, muito bem. Ser mulher na cidade é isso, né? A gente caminhar com medo de sofrer alguma violência, com medo de ser atacado numa cultura que a mulher está colocada na situação de vítima também com muita frequência, mas é também preciso romper com isso. E como é que a gente rompe? São as nossas companheiras do nosso caminho. Eu queria deixar essa imagem da companheira, que eu não sei nem o nome, que eu caminhei aqui do lado, para dizer que eu quero caminhar sempre ao lado de vocês, olhando olho no olho, que a gente possa, então,